Agora, 12 horas e 13 minutos, a gente fala de microcefalia. O aumento significativo de casos aqui em Sergipe deixou as gestantes em alerta e fez disparar as vendas de repelentes nas farmácias da capital. Este é um ritual que Roberta repete 3 vezes ao dia. Grávida de 6 meses da primeira filha, ela não dispensa o repelente a fim de se livrar da ameaça do mosquito. Eu estou meio que em pânico, porque tudo é, além do novo da gestação, tem essa questão do mosquito, que a gente nunca sabe quando é que o mosquito vai picar e se o mosquito vai estar realmente infectado. Hoje em dia eu passo praticamente 24 horas por dia com repelente, além dos repelentes de aerosol e aqueles de tomada, que é o que está ajudando a me manter afastada desses mosquitos. São pelo menos 2 tubos de repelente por semana. Cada um custa R$ 18. Aí, com tantos cuidados, a venda do produto disparou nas farmácias. Na zona sul da capital, o repelente pode ser encontrado por um preço que varia entre R$ 10 e R$ 30. A procura aumentou bastante, cerca de 30%, principalmente das grávidas, né? Que querem se proteger e proteger o bebê. Aí a gente até está pensando em fazer um novo pedido, porque para não deixar as pessoas sem o produto que pode proteger dessa doença. Para espantar de vez o Aedes aegypti, os cuidados também se estenderam à casa de Roberta. Ela, que está com o enxoval da Maria Laura prontinho, também se preocupa com as próprias roupas para não atrair o mosquito. Sempre dá preferência às cores claras e à calça comprida. Apesar do momento, ela deseja continuar curtindo a gravidez, mas claro, sempre protegida. Ela começou a mexer, já estou na fase mais, vamos dizer assim, gostosa, mas sem deixar a preocupação de lado. E desde que apareceu este vírus aqui em Sergipe, que vem do mosquito transmissor da dengue, que a gente tem falado sobre esse assunto desde a semana passada, o número de casos de microcefalia tem aumentado bastante e as dúvidas das pessoas também. Dr. Hilton é um especialista, neurocirurgião, por isso que a gente vai falar sobre microcefalia, mas ele também vai tirar outras dúvidas com relação a essa doença. Dr. Hilton, só para a gente relembrar, microcefalia, o que é? Microcefalia é apenas um sinal de alguma doença que está acontecendo. A microcefalia significa que a cabeça é menor do que o normal. Que já existia antes desse negócio de Zika vírus. A microcefalia só diz isso, a cabeça é menor do que o normal. Quando surgiu esse grande número de casos de microcefalia, começou-se a se investigar. O que é que está acontecendo? Quando nós temos microcefalia, pode ser apenas que o cérebro não se desenvolveu normalmente. As células não se dividiram suficiente e o cérebro não se desenvolveu. Quando se começou a investigar após esse surto, se viu que o cérebro estava com várias lesões, diminuição da quantidade de cérebro formado e muito cérebro com lesões, destruição de parte do cérebro. E aí começou a se investigar. O que é que está acontecendo? O que é que essas mães todas que começaram a ter esses bebês com microcefalia têm em comum? E o que se descobriu era que todas tinham tido uma doença durante a gravidez, com manchas avermelhadas, febre, e isso foi que chamou a atenção. E aí se começou a investigar. Doença essa parecida com a dengue, que é comum no Brasil. Era uma virose, parecida com a dengue, manchas avermelhadas, dores no corpo, algumas tinham febre, outras não tinham, e outras nem lembravam que tinham tido nenhuma doença. E aí começou a se investigar e viu que havia uma relação entre a virose causada pelo Zika, e esses casos de microcefalia. Certo. No caso aí, a dengue, o mosquito transmissor da dengue seria uma mutação desse mosquito, da doença que ele causou, é isso? Não, são vírus diferentes. São vírus diferentes. São vírus diferentes. Mas transmitidos pelo mesmo mosquito. São transmitidos pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Agora as pessoas estão perguntando, isso só causa problema na mulher grávida ou a criança nascida já ou as pessoas adultas podem ter problemas também? Bem, o Zika vírus, o que se sabe é que ele tem uma atração especial pelos neurônios, pelas células do sistema nervoso. Isso já se sabe há muito tempo. Só que nunca isso tinha causado nenhum problema diretamente ao cérebro, nem aos nervos. Agora se começou a ver uma relação com algumas doenças. Tanto a microcefalia, que só pode ser causada na criança que está na formação. Ontem um amigo me ligou querendo saber, meu filho tem 3 anos, ele pode ter microcefalia? Não.
Agora não, ele pode ter até outras doenças causadas pelo Zika vírus. Microcefalia mais não. Microcefalia mais não, porque o cérebro já foi formado. Já foi formado. É. O que tem sido encontrado é um grande número de pacientes com a síndrome de Guillain-Barré. 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 A síndrome de Guillain-Barré, ela é uma doença autoimune. O nosso próprio organismo, ele ataca os nervos do nosso corpo. E isso acontecia já em alguns casos, só que agora começaram a ter vários casos. E se descobriu que existe um grande número de vírus da Zika no líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que envolve o cérebro. Então estão associando agora também esse alto índice de casos de Guillain-Barré à infestação por Zika vírus. Então, para que a gente possa, o nosso telespectador possa entender, o Zika vírus pode causar microcefalia, que é o cérebro menor. Isso. Não é isso? E que pode, por causa do cérebro menor, causar outras doenças. Isso na gestante. Na gestante, somente. Em crianças já nascidas ou pessoas adultas que, por acaso, tenha o Zika vírus, pode causar algum problema neurológico. Neurológico. É a única coisa que nós sabemos nesse momento. Então, neste momento, o que nós temos relacionado ao Zika vírus é, durante a gravidez, né, o Zika vírus ataca o cérebro do bebê e destrói parte do cérebro do bebê. Não é só que a cabeça é pequena. O cérebro tem algumas lesões graves. E isso é importante que se saiba. Após o nascimento, tanto em criança ou em adulto, e felizmente os casos que temos encontrado têm sido em adultos, pode-se causar a síndrome de Guillain-Barré. Temos quantos casos já aqui em Sergipe? Pelo que eu tive de informação, 28 casos nesse ano. E normalmente esses casos são raros. São bem comuns. Bem comuns, bem né? comuns. Então, por isso que chamou a atenção Chamou de 28 casos. 28 casos. E na síndrome de Guillain-Barré, o que acontece? Os nervos param de funcionar. Então, a pessoa começa a perder a força nas pernas, depois nos braços, até o ponto de parar de respirar. E aí, Mas isso causa óbito ou a pessoa recupera? Se a pessoa for para o hospital, quando começa a perder a força das pernas e dos braços, no hospital começa a se tratar e se ela parar de respirar, vai ser entubada, vai ser colocada num ventilador mecânico, né, para que ajude ela a respirar. E aí, até que ela se recupere, né, retorne às funções dos nervos, fica nesse ventilador mecânico. Depois que ela se recupera, alguns pacientes, a maioria dos pacientes, se recupera. Então, retorna às suas atividades. Muito bem, temos perguntas do telespectador pelo WhatsApp, Tainara de Aracaju. A criança pode ser afetada pela doença em qualquer fase da gestação? Bem, a gestação ela é composta por 3 fases. A primeira fase, os primeiros 3 meses, é a formação de todos os órgãos. Todos os órgãos estão se formando. Então, essa é a fase mais crítica. É essa fase, né, que se acredita que o Zika vírus tem tido uma maior atuação. Na primeira. Na primeira. Na segunda fase, o segundo trimestre, né, os 3 meses seguintes, é o desenvolvimento. Né? Os órgãos foram formados, mas agora eles começam a crescer, a se desenvolver. Tem-se uma ideia de que o Zika vírus pode atuar aí também. Na terceira fase, os órgãos já estão formados, já estão desenvolvidos e a criança apenas começa a pegar peso. É por isso que a criança consegue nascer com 7 meses, às vezes até com 6 meses, né? E a criança se desenvolve normalmente, porque nessa última fase é só para pegar peso. Então, se acredita que a parte mais grave, né, de infestação ocorre no primeiro trimestre e talvez no segundo trimestre. Outra pergunta pelo WhatsApp do telespectador, Cleverton de Aracaju. Qual o repelente indicado para as mulheres grávidas? Eu acho que todos, né? Não. Tem alguns repelentes que são indicados, que não têm absorção pela pele. Para grávidas? Para grávida. Certo, então é bom que ela procure o seu ginecologista obstetra e ele possa orientar. Mas qualquer pessoa é bom usar repelente? Qualquer pessoa tem que usar repelente. Qualquer tipo de repelente. Grávida que tem cuidado. Alguns repelentes têm uma duração de 2 horas, 1 hora. Tem repelentes que duram até 10 horas, pelo que eu andei pesquisando. Então é bom procurar o seu médico. Outra pergunta pelo WhatsApp. A Carla Silva do bairro de Gararu, da cidade de Gararu. A criança que nascer com microcefalia pode ter quais problemas no futuro? Como eu falei, a microcefalia é apenas o que nós vemos quando a criança nasce, que a cabeça é menor que o normal. Certo. O que a gente tem que ver depois, principalmente agora causado pelo Zika vírus, é o que do cérebro foi lesado, o que foi destruído. Então, nós temos crianças que mostram que a destruição foi menor,
né, foi mais difusa e tem crianças que a destruição foi muito grande causada pelo vírus. Então, a depender do que o vírus destruiu no cérebro, ela pode ter sequelas menores ou pode ter sequelas graves. Agora, eu gostaria que o senhor conversasse diretamente com o nosso telespectador, porque essa é uma doença que pode ser evitada. É só no combate ao mosquito transmissor dela, que é o mesmo mosquito que transmite a dengue, não é isso? É o mesmo mosquito que transmite a dengue e o mesmo mosquito que transmite o chikungunya. Então, esse mosquito, primeiro, ele não é do Brasil, né? Ele veio para o Brasil na década de 50, depois retornou na década de 70, trazido pelos portos, né? É um mosquito que vem do Egito, né? Aedes aegypti. E esse mosquito, ele tem uma preferência pela zona urbana. E por que na zona urbana? Onde nós temos água parada, né? A água parada não está só nos pneus, não está só nos caqueiros de planta. A água parada está nos copos plásticos jogados na rua. Eu vindo para cá agora, passei por um ponto de ônibus, uma moça estava tomando água e jogou o copo no chão. Então, talvez essa crise que nós estamos enfrentando serve para mostrar à sociedade que nós temos que fazer a nossa parte. Né? Lugar de lixo é no lixo. Né? Acumular lixo no quintal de casa, onde você pode ter água parada, a dengue está surgindo aí, não só a dengue, o chikungunya e o zika estão surgindo porque nós permitimos isso. Nós permitimos que houvesse essa infestação de mosquito Aedes aegypti. E quase todo o estado está em alerta de epidemia da dengue, por causa do mosquito da dengue. Então, lavar os reservatórios de água, limpar bem, limpar terreno baldio. Você que em casa tem algum terreno, limpe o seu terreno, porque é bom para a comunidade, para a coletividade. Exatamente. Não adianta você fazer só na sua casa, né? Você faz, toma cuidado da sua casa. E aí o seu vizinho não faz, então agora nós teremos, né, que retornar no nosso país a noção de comunidade. Nós vivemos em comunidade e nós precisamos todos juntos atuar para o bem de toda a sociedade. Doutor Hilton, muito obrigado por sua participação. Eu espero que esses questionamentos possam ter sido esclarecidos de todo mundo. Espero que sim. Boa tarde.